Podemos? Zé Ricardo, boa noite. O resultado de hoje decretou o rebaixamento do América matematicamente. E para você, Flamengo, pensar em se consolidar nesse grupo dos 3 primeiros que tem a vaga direta, ou ainda tem, enquanto houver esperança de título, a briga é pelo título, é isso que esse resultado representa? Bem, boa noite. Como a gente falou lá na última entrevista no Maracanã, a gente tem que estar atento e consciente que matematicamente a gente ainda tem alguma expectativa, né? Mas a nossa ideia é trabalhar no máximo de pontos possível. Hoje conseguimos 3 pontos importantíssimos, apesar do rendimento que não foi bom. Mas brigamos muito, nos dedicamos e acho que a vitória é importantíssima para sair dessa fase de 4 jogos que a gente não vencia, né? Mas ao mesmo tempo é o segundo jogo que a gente não sofre gol, que tinha sido uma marca no nosso melhor momento na competição. Então alguns aspectos me deixaram felizes, mas precisamos melhorar para jogar domingo e vencer dentro de casa, que também é um incômodo que ainda a gente precisa tirar, porque só dessa forma que a gente vai conseguir trazer a torcida para os 3 jogos que faltam. Zé Ricardo, boa noite. Boa noite. Tudo bem? É claro que você já disse aí que a atuação não foi boa, mas nesse momento acho que o que menos importa para a torcida e para vocês é se a atuação foi boa ou não, porque está numa reta final em que os pontos são realmente mais importantes. O Flamengo conseguiu os 3 pontos. Queria que você fizesse, já que o Flamengo depende da matemática muito, que você fizesse uma análise da sequência do Flamengo, 2 jogos em casa contra Curitiba e Santos, e a sequência do Palmeiras, que é o adversário a ser batido. Tem um jogo a menos, mas joga aqui em Belo Horizonte amanhã no Independência com o Atlético, e depois tem Botafogo e Chapecoense em casa. Dá para você traçar um paralelo entre as 2 sequências de Flamengo e Palmeiras? Bom, a nossa sequência não tem o que comentar, temos que vencer todos os jogos, né? Pensando em título nacional. E a dos adversários é a combinação que nos interessa, né? Eu acho que todo mundo tem jogo difícil, hoje a gente viu aqui, provou, a gente tinha bastante cuidado e temor com essa partida de hoje. Era uma sequência de 10 dias antes sem jogar, por mais que a gente saiba que é bom para recuperar. Alguns atletas que estavam bastante tempo sem jogar iriam jogar esse jogo, ou jogaram. A gente sabia que ia faltar um pouquinho de ritmo de jogo, e isso acabou sendo evidenciado na partida de hoje. Tanto que a gente teve que ter muito cuidado com as substituições, porque a gente sabia que a qualquer momento algum jogador poderia pedir para sair em virtude do cansaço. E acho que Palmeiras e Atlético e Santos também vão pegar partidas difíceis, né? Hoje a Chapecoense provou que está bastante dentro da competição. O trabalho que vem sendo feito lá pelo Caio Júnior, muito bom. E com certeza, tanto nós quanto eles teremos jogos difíceis. O que a gente precisa é se focar cada vez mais nos nossos jogos. A partir de amanhã, recuperar bastante os atletas e fazer um jogo melhor do que a gente fez hoje. Até porque eu sou um treinador que cobro muito deles a questão do jogar bem, e não sou muito alheio não sou muito afeito à questão de ganhar por ganhar. Mas como você falou, era importantíssimo os 3 pontos hoje, e acredito que essa vitória pode nos empurrar para uma sequência de 3 jogos em melhor condição do que foi hoje. Zé, a torcida pediu em vários momentos, né, o Viseu, e hoje você teve, enfim, a oportunidade de dar a chance para o Thiago Santos. Eu queria que você falasse sobre esse jogador, que a gente não acompanha muito do treinamento, a gente vê uma parte às vezes, né? Mas você tem contato com esse jogador, já teceu elogios a ele, é mais uma joia que está sendo lapidada, que você deu a chance nessa noite. Sem dúvida. A gente sabia que o Everton não ia aguentar o jogo todo. Já no intervalo ele sinalizou para a gente, falou com o departamento médico, ele, professor, 10, 15 minutos acho que eu aguento, não mais do que isso. Então a entrada do Gabriel já estava programada. O Fernando, no final do jogo, também teve uma queda de rendimento. O Thiago vem fazendo bons treinamentos lá no Ninho. Tinha outras opções, do próprio Manquede fechar o espaço ali pela esquerda, do Marcelo Cirino invertendo o lado com o Gabriel. Mas a gente optou pelo Thiago exatamente pela questão do merecimento. É um jogador que ainda pode evoluir bastante na questão física,
E também na questão do terço final do campo, na questão de finalização. A gente já tem esse diagnóstico e vem trabalhando com ele em cima disso. Mas mereceu o momento, o espaço dele. Entrou bem na partida, assim como entrou o Gabriel. E a gente teve que segurar a última substituições em virtude de todos os problemas que a gente sabia que podiam acontecer, né? O Juan e o Donati um longo tempo sem jogar, o próprio Leandro Damião. E a questão do Diego também, que já demonstrava sinais de cansaço no final da partida. Então a gente optou em ter um pouquinho mais de proteção ali em cima do Leandro Guerreiro, que estava conseguindo fazer as distribuições de jogo ali. E a gente optou pelo Quid, né? Porque tem um poder de marcação maior. E apesar da gente não ter feito uma partida boa, acho que a estratégia que a gente propôs para o jogo acabou dando certo e eles estão de parabéns. A vitória dos atletas, com certeza eles estão muito focados ainda nesse restante da competição e em busca do que melhor a gente pode ter. Ricardo, queria que você falasse sobre o Everton, que ele ficou um tempinho no departamento médico e hoje praticamente foi ele que decidiu a partida, né, com esse gol, com essa vitória, e também sobre essa campanha que o Flamengo vem fazendo, se isso te credencia ou se isso já foi conversado também com a diretoria para sua permanência no ano que vem? Bom, o Everton é um jogador bastante versátil, que com certeza ajuda bastante todos os setores e momentos da partida, do jogo. Hoje, nitidamente, ele sentiu a falta de ritmo, mas enquanto teve condição física, ele desempenhou o papel no seu melhor. Foi premiado com gol e acabou sendo uma coincidência, né? Na volta dele, a gente voltou a vencer. É um jogador importante que eu conto muito com ele, o grupo conta muito com ele. E a gente fica feliz por ele ter retornado e ajudado a vitória. Sobre a questão da campanha, feliz pelos atletas que têm se esforçado bastante, tem sido um ano difícil, bastante desgastante. E em relação à questão do ano que vem, eu ainda prefiro não comentar porque a gente tem que se focar especificamente no que falta na restante da competição. Até porque tem muita coisa para acontecer e depois disso a gente poder traçar as metas que o Flamengo sonha, deseja. Eu estou muito feliz aqui no clube, sou tratado com muito respeito, muito carinho e eu, em troca disso, procuro fazer o meu melhor, trabalhar bastante, pensar Flamengo 24 horas por dia, dessa forma que eu tento retribuir todo o carinho que foi me dado e continua sendo me dado por diretoria, jogadores e também pela torcida. Zé, boa noite. Boa noite. Você falava agora de focar nos jogos do Flamengo, mas inevitavelmente quando o Flamengo joga antes na rodada, você tem um espaço para olhar as outras partidas e os outros resultados. A gente vê muitos torcedores falando sobre torcer para o Atlético ou torcer para o Palmeiras, qual seria o melhor resultado amanhã. Dentro daquilo que você acredita que o Flamengo ainda pode buscar no campeonato, qual seria o melhor resultado nesse jogo de amanhã entre Palmeiras e Atlético? Não tem como esconder. Se a gente for falar de título, a vitória do Atlético é fundamental para que a gente continue nesse objetivo. Se a gente for falar em G3, até quem sabe a vitória do Palmeiras pode definir bastante isso para a gente. Mas como eu acho que a gente tem condições, já provamos que podemos jogar de igual para igual com a equipe, a gente tem que continuar pensando no título brasileiro. Essa tem que ser a meta, porque com certeza se a gente focar e fizer por onde buscar esse título, jogar para conquistar esse título, fatalmente, caso isso não aconteça, porque matematicamente não depende da gente, a gente vai estar dentro da classificação direta para a Libertadores. Então, sem dúvida alguma, a gente tem que torcer para que os resultados aconteçam dessa forma. José, boa noite. Boa noite. Invariavelmente, nos jogos, você tem que substituir os dois jogadores que atuam pelos lados do campo. Assim, quase em todas as partidas, 2 das tuas 3 substituições são ali. De certa forma, e muitas vezes por questão física, você não acha que, de certa forma, está limitando um pouco até as tuas estratégias? Quer dizer, você já entra sabendo que 2 substituições terão que ser ali, e muitas vezes por questão física, quer dizer, você fica um pouco de mão amarrada para mudar um jogo, para tentar bloquear algo que o adversário tenha feito, ou algo para surpreender? Acho que a tua análise está perfeita. O que a gente precisa é entender que, da maneira como a gente joga, a cobrança é muito grande em cima desses jogadores dos corredores.
laterais ali, né? Eles têm compreendido isso e têm ajudado bastante. E a gente sabe que eles são os mais sacrificados no que diz respeito à questão física, né? Hoje a gente tinha o agravante do Everton estar voltando de um tempo grande sem jogar. E o Fernandinho, por ser um jogador com uma força explosiva muito grande, ele, em todo lance ele acaba fazendo o seu máximo. E quando o desempenho dele cai, a gente tem que fazer a troca, né? A gente tinha a opção, como eu falei, do próprio Mancoejo ali, fazer uma trocazinha e a gente trabalhar com 4 homens de meio, ele recompondo sem a bola. Provavelmente ganharia mais o meio de campo, já fizemos isso com o Alan Patrick, com o próprio Mancoejo. Mas hoje eu optei porque percebi a equipe do América se lançando demais ao ataque e deixando alguns espaços ali. Entendia que o Thiago poderia cumprir bem não só a parte defensiva, mas também continuar fazendo o momento ofensivo. Essa foi a estratégia. Mas, de uma forma geral, a gente precisa realmente estar atento para essas situações. A gente espera que para as próximas partidas a gente possa ter o Everton já em melhores condições de suportar o jogo mais tempo e a gente tratar esses 3 jogos com o maior interesse, o maior empenho possível. Zé, boa noite. Boa noite. Ainda sobre o Everton, ampliando um pouco a participação dele, qual você acha que é a importância dele, não só nessas últimas rodadas, mas na campanha toda do Flamengo nesse campeonato? Ele ficou fora esse tempo, como você disse, por coincidência voltou hoje e fez um gol. Falando de brasileiro, assim, qual a importância do Everton? O Everton é um rapaz muito trabalhador, né? Já tem uma identificação muito grande no clube. Tem números interessantes pra gente, né? Um jogador que ele acaba fazendo de tudo um pouco, né? Um jogador que tem um nível alto de finalização, um nível de roubada de bola, boas assistências. É um jogador que pode jogar em algumas posições, ou seja, ele demonstra versatilidade também. Então, um jogador que hoje em dia, no futebol atual, ele acaba sendo uma peça muito importante, né? Muito querido pelos atletas, no clube também, e eu acho que ele colhe frutos do trabalho que ele faz no seu dia a dia. Zé Ricardo, dentro de o que se imagina para um time ganhar entrosamento ou continuar com entrosamento, é importante sempre a maior quantidade de vezes a manutenção da equipe, repetição do time. Hoje você jogou sem 4 peças titulares fundamentais, 2 em suas seleções, Alex Muralha e o Guerreiro, e a zaga diária da defesa titular, que é o Rafael Vaz e o Hever. O quanto esses jogadores fazem falta e o quanto a volta deles no próximo jogo acrescenta ao time do Flamengo. Eu entendo futebol da seguinte forma, a mudança de um atleta ou 2 atletas, e para qualquer equipe faz uma diferença muito grande. Até porque hoje a gente trabalha muito em cima de interações, né? Interações de atleta para atleta. E uma simples troca de jogador, às vezes, altera isso, né? Então, normalmente os dois centrais ali acabam trabalhando bastante, ele conhecendo aonde um ou outro, onde gosta de receber a bola mais à frente, mais ao lado, a questão da comunicação, a questão do ritmo de jogo. Então, assim, a gente perde um pouquinho, mas em compensação, a experiência de atletas como o Juan, o Donato e o próprio Paulo Vitor acabam superando essa dificuldade. Também por isso a gente já imaginava um jogo bastante difícil. O América, com mando de campo nos últimos 5 jogos, venceu 4, sendo que o mando que ele perdeu foi contra o Palmeiras, que ele não foi aqui em Minas, né? Foi em Londrina, e tinha um aproveitamento de mais de 70%. Então, a gente deixou isso bem claro durante a semana e na preleção hoje a gente reforçou a dificuldade que a gente ia encontrar aqui. Então, a gente, como eu falei, a gente está feliz pelo resultado, talvez nem tanto pela apresentação da equipe, reconhecer, acho que é mais importante a gente reconhecer que não fez bem para a gente poder trabalhar em cima também desses erros e poder melhorar para a partida de domingo. Pois é, tudo bem? Opa. Te perguntar sobre 2 situações, o colega falou do Viseu, a torcida pediu. Você falou durante a semana que estava um pouco na dura, mas que o Damião estava em vantagem. Hoje, acho que o Damião não conseguiu produzir muito, finalizou pouco. Você pensou em tirar o Viseu ou não era parte da estratégia? Você falou que botou mais o Cuéllar porque o Diego estava cansado. Na verdade, com a entrada do segundo atacante, né, do Gilson, se eu não me engano, do América, ele aumentou a estatura da equipe e a gente sabia que nas bolas paradas a gente poderia ter algum tipo de problema. A manutenção do Leandro Damião também foi pensando nisso
e a gente teve que segurar a última substituição em virtude da quantidade de atletas que vinham sem ritmo de jogo. Então, a qualquer momento, poderia perder um atleta e a gente teria que ter essa substituição. E a gente pensou dessa forma o jogo e, felizmente, a gente conseguiu sair daqui com a vitória que nos mantém vivos em busca do nosso sonho do título brasileiro. Só uma outra observação. O Jorge fez a jogada do gol e sempre tem uma liberdade, até pela característica dele de infiltrar e ir para o meio. É uma liberdade que você dá, é meio que natural dele. Como é que é essa orientação para ele participar também, não só ali pela lateral? O Jorge tem uma capacidade técnica muito grande, não é um jogador com tanta velocidade de chegada na linha de fundo, mas ele compensa isso com bastante técnica e o senso de posicionamento quando está na fase ofensiva muito bom. E a gente tem alguns movimentos dele ali por dentro de forma mais ensaiada, e hoje ele conseguiu também não só fazer a jogada do gol, como participar em outras, uma finalização de fora da área também muito boa. E eu acho que ele só tem a crescer. O Jorge tem apenas 20 anos de idade, já está, se eu não me engano, um atleta mais jovem no clube a completar 60 ou 70 partidas oficiais. E a gente tem a expectativa que ele possa realmente evoluir ainda mais na carreira dele. E fatalmente, se ele conseguir isso, ele vai estar aí brigando para um dia estar jogando numa seleção brasileira. Obrigado, gente. Boa noite.